Se você, consultor, não tem metodologia e não tem processos definidos para realizar, né, as suas consultorias, está na hora, então, de começar a fazer isso, tá, gente? E aí, para você fazer isso, uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, para começar, para vocês conseguirem fazer isso, é começa a pensar na sequência das fases que tem a sua consultoria. Pensa como que você precisa desenvolver as fases que tem a sua consultoria, e aí então você vai começar a pensar tudo o que precisa acontecer em cada fase dessa. Então, lembrando que uma consultoria tem basicamente 5 fases específicas. A primeira é a fase de identificação do problema, a fase de diagnóstico, né, onde o consultor ele precisa descobrir qual é de fato o problema que ele precisa resolver do cliente, né, ou qual é o objetivo de fato que o cliente tem para atingir. Então, essa é a primeira fase, né? A segunda fase é a fase do plano de trabalho, onde o consultor ele vai planejar, né, as atividades que ele tem, que ele vai precisar executar para chegar naqueles objetivos, né, para resolver no final aquele problema do cliente e atingir os objetivos desejados. Depois você tem a terceira fase, que é a fase de execução da consultoria, onde você vai executar tudo aquilo que você planejou no seu plano de trabalho. Depois você tem a fase, que é a fase de monitoramento da aplicação, né, das recomendações que o consultor fez. Então você recomendou, depois que você viu, identificou o problema, conseguiu gerar uma solução para aquele problema do cliente. Então você vai fazer as suas recomendações de melhoria para que aquele problema seja solucionado. Então você vai dizer para o cliente o que precisa ser feito, quais ferramentas que ele vai precisar usar, como que vai ser tudo isso. E aí você vai precisar monitorar para ver se o cliente está fazendo exatamente aquilo que você recomendou. Porque às vezes o cliente está falando, fiz tudo que você falou e não fez. E aí ele pode dizer, fiz tudo que você falou e não cheguei no resultado que você disse que a gente ia chegar. Quando você vai olhar, você vai ver que ele não fez exatamente como você recomendou de fazer, né? E por último, a última fase é avaliar os resultados. De fato, depois de fazer tudo que o consultor recomendou, atingiu aqueles resultados que foram negociados, né, que foram acordados com o cliente lá na proposta, né, lá no início, quando ele te contratou, e que você montou todo o seu trabalho, toda a sua solução, né, que você desenvolveu para que chegasse nesses resultados, alcançasse esses resultados. Então está atingindo esses resultados. Então essas cinco fases, toda consultoria vai ter, né? Ela vai precisar passar por essas fases dentro da consultoria. Então, quando você vai desenvolver os seus processos internos, né, os seus processos de trabalho, as suas metodologias, você tem que pensar em cada uma dessas fases e imaginar quais as ferramentas que eu vou usar, qual a metodologia que eu vou usar para essa fase aqui. Por exemplo, a primeira fase de identificação do problema. Como que eu vou fazer? Como que eu faço para fazer um plano de trabalho? Defina o seu passo a passo, o seu roteiro, todo o seu processo de como que você vai fazer, né? Como você tem que proceder para executar cada fase dessa da sua consultoria. E se você passar por todas essas fases e definir bem o que você precisa fazer, né, e como fazer, você então vai estar definindo os seus processos de trabalho, né, processos de consultoria, né, que vão então direcionar você em todo o seu trabalho de consultoria, te fazendo eficiente, te fazendo uma direção clara para que você não perca tempo, para que você não perca eficiência e, consequentemente, perca lucratividade nos seus trabalhos de consultoria.